Para aqueles que já me conhecem, certo? Então, dispenso apresentações. Para aqueles que estão apenas fazendo o curso de exercícios, porque existe essa possibilidade do curso de exercícios, dessas provas, que a gente vai comentar daqui a pouco, se adquirir de forma separada, vou fazer uma breve apresentação. Então, meu nome é professor Giovanni Pacelli. Atualmente eu trabalho na CGU, sou analista de finanças e controle, e eu trabalho na parte de avaliação de programas de governo. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que eu ministro as matérias de AFO e contabilidade pública. AFO, Administração Financeira Orçamentária. Então, nosso propósito agora, a gente tem dois propósitos. Primeiro, para aqueles que adquiriram no curso, apenas o curso teórico e o pacote completo, agora é hora de reforçar realmente se você aprendeu. Para aqueles que apenas adquiriram o curso de exercício, é o momento de realmente saber se você, junto a outros professores ou se você em casa, no seu estudo solitário, se você realmente está preparado para fazer provas de nível. Então, nossa proposta é simples. Nosso curso está dividido em 6 aulas de exercícios, certo? E daqui a pouco a gente vai falar quais são as provas que a gente vai abordar. Então, as provas são essas aí. Auditor Ministro Substituto, do TCU 2007. Analista Federal de Controle Externo, TCU 2007-2008, que atualmente se chama Auditor Federal de Controle Externo. Analista de Finanças e Controle da CGU, que essa prova foi que eu, graças a Deus, passei. Analista Administrativo da STJ, CESP. Analista de Finanças da STM em 2008. Técnico de Orçamento do IPEA, apesar de ser técnico, era para nível superior. Foi uma prova bem complicada, certo? Vários pontos difíceis, questões complicadas e que vão exigir bastante conhecimento na explicação aqui por parte minha e de vocês. Agente escrivão da Polícia Federal 2009, 2 questõezinhas complicadas, não foram muitas questões, mas tiveram 2 questõezinhas complicadas. E analista administrativo da ANTAC 2009. Aí você vai perguntar assim, professor, essas provas aí não são tanto, digamos, um pouco antigas? Eu te digo o seguinte, não, são provas de nível, certo? Inclusive, várias questões dessas provas caem em provas recentes. Porque o importante é você compreender a essência. Você tem que entender a essência do que é cobrado em AFO. Posteriormente, você nunca vai ter uma prova ideal para você resolver. Você tem que pegar provas top. Quais são as provas top que eu considero? TCU, CGU, STN, agência reguladora, certo? E essa do IPEA aí, especificamente, foi uma prova top. Ou seja, então aqui a gente vai bater a essência para você ganhar bagagem, certo? Ganhar bagagem de combate, experiência de combate em prova. Quando você for fazer um concurso específico, o que é que você tem que fazer agora? Identificar qual é a banca. A gente está trabalhando aqui com 2 bancas. Então, identifique qual é a banca do seu concurso específico. Segundo ponto, quais foram as últimas provas aplicadas pela banca específica. Certo? Então, se for ESAF, qual foi a última prova da ESAF que foi cobrada a matéria? É isso aí. Ok? Porque os elaboradores das questões mudam de tempos em tempos. E às vezes trocam de tempos em tempos. Ok? Então, nossa proposta é essa. Agora vamos ver o edital de cada um. Então, TCU 2006-2007, a prova foi em 2007, na prova foi em 2007, o edital saiu em dezembro de 2006, então tem orçamento público, conceitos e princípios, orçamento público no Brasil, aí já um pouco de história, né? Ciclo orçamentário, orçamento programa, orçamento na Constituição de 1988, LRF, Lei 4.320, alterações posteriores. O analista federal de controle, TCU 2007, basicamente a mesma coisa, aí acrescentou aí, detalhou um pouco mais, orçamento na Constituição Federal de 88, LDO, LOA e PPA, classificação da Receita Pública, classificação orçamentária da Receita por categoria econômica, classificação dos gastos públicos, tipos de créditos orçamentários, contas dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, aí já um pouco até de contabilidade pública, vai ter umas questões aqui sobre isso, lei de responsabilidade fiscal. Aí já foi a prova do TCU 2008, que foi um edital mais completo que eu vi até hoje. Não vou dizer o mais, porque teve o edital do IPEA, que vocês vão ver que está praticamente igual a esse aí. Então, esse edital aqui, o edital do IPEA, são os 2 mais completos de AFO, e essas questões estão inseridas aqui. Então, aqui foi no detalhe. Então, vamos lá. Ó. Funções de governo, falhas de mercado, produção de bens públicos, políticas econômicas, alocativa, distributiva e estabilizadora, federalismo fiscal, que é a repartição de tributos, orçamento público, orçamento programa, orçamento público no Brasil, orçamento na Constituição Federal de 88, instrumentos de planejamento, lei de créditos adicionais, PPA, LDO,
incluindo objetivos, anexos de metas fiscais, anexos de riscos fiscais, critérios para limitação de empenho, classificações orçamentárias da despesa, da receita, ciclo orçamentário completo, aqui ó, elaboração, discussão, votação, aprovação, execução financeira orçamentária, programação de desembolso, mecanismos retificadores, conta única do Tesouro Nacional, gestão organizacional de finanças públicas, os sistemas, segundo a Lei de 10.180, tópicos de LRF, aí vem alguns tópicos, princípios, conceitos, renúncia, geração de despesa, transferências voluntárias, destinação de recursos para o setor privado, transparência na gestão fiscal, prestação de contas, fiscalização da gestão fiscal. Aí o da CGU, depois que eu falei tudo isso aqui do TCU, parece até brincadeira, né? Porque a gente foi no detalhe. Mas também é um edital completo. Então vamos lá, orçamento público, orçamento segundo a Constituição de 88, LDO, PPA, LOA, LRF, classificações, estágios da receita e da despesa. Aí na parte de orçamento e contabilidade, orçamento público, características do orçamento tradicional, orçamento base zero, orçamento de desempenho, orçamento programa, classificações da receita e da despesa, execução da receita e da despesa, estrutura programática adotada no setor público brasileiro, tópicos de LRF. Aí aqui acrescentou em relação ao outro, né, e tirou vários outros, mas aqui especificamente falou da regra de ouro. Aí agora na lista do STJ, área administrativa. Então orçamento público, ciclo orçamentário, planejamento no orçamento programa, orçamento na Constituição da República, classificação e conceito da receita, classificação da despesa, tipos de créditos orçamentários, LRF. Continuando, STN, Lei Complementar 101, princípios, conceitos, integração entre o planejamento e orçamento, transferência e destinação de recursos públicos, endividamento público, gestão patrimonial, medidas de transparência da gestão pública, elaboração dos demonstrativos do anexo de riscos fiscais, anexo de metas fiscais, relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, relatório nominal, resultado primário, receita corrente líquida, regra de ouro, alienação de bens, operações de crédito, limites. Manuais, elaboração do relatório de gestão fiscal, elaboração do relatório resumido de execução orçamentária, elaboração do anexo de metas fiscais e elaboração do anexo de riscos fiscais. Isso aqui hoje mudou e são chamados de manual de demonstrativos fiscais. Porque essa era a primeira versão, hoje a gente já está na terceira versão, desde 2008. Aqui é a prova do IPE. Se vocês pegarem esse edital da prova do IPE e transportarem lá para o do TCU 2008, vocês vão ver que é praticamente igual. Certo? Foi difícil essa prova porque teve muitas questões de AF. Então, vou me abster de comentar aqui. Agente escrivão da Polícia Federal. Basicamente a mesma coisa, que acrescentou um pouco de CIDO e CIAF. Aqui entrou no detalhe das despesas públicas, suprimento de fundo, restos a pagar, despesa de exercícios anteriores. Analista administrativo ANTAC, praticamente igual ao do escrivão, né? Escrivão e agente. Então, acrescentou suprimento de fundo, restos a pagar, despesa de exercícios anteriores e conta única do Tesouro Nacional. Antes da gente começar os exercícios, pessoal, o que é que você notou? Você notou que não foge muito. Na verdade, mesmo o edital do TCU, apesar de parecer maior, mas apenas ele detalhou mais, o do TCU do IPEA, porque, na verdade, tudo que está ali naquele edital praticamente é cobrado em todas as provas, seja CESP, seja ESAF, porque está implícito em ciclo orçamentário, está implícito em classificação da receita, despesa, você pode inserir, de repente, restos a pagar, suprimento de fundo, que são tipos de despesa, então não dá para separar muito bem, não. Mas, por que eu fiz questão de colocar aqui? Para caso venha um edital, certo? Você vai pegar um edital novo aí que vai sair no mercado aí de concurso. Você pega esse edital, olha para esses editais aqui que eu acabei de mostrar para você, você vai chegar assim de conclusão. Na verdade, esse edital que você vai estar vendo aí, está igual a esses aqui. Se duvidar, esses editais que eu mostrei vão estar até mais completos do que o seu. Mas é bom você ter um guia com questões que já caíram e no nível que caíram, cobrando itens do edital. E se porventura mudar alguma coisa no seu edital, além de fazer essas questões aqui, que são base, são suporte, você preste atenção nessas questões, certo? Que foram, nesses itens que foram inseridos no edital, porque com certeza vão vir questões novas desse assunto, porque não vai estar aqui. Acho difícil, mas é possível, né? Então, pessoal, essa é a nossa proposta. O pessoal que fez o curso teórico e alguns exercícios está bem confiante, por quê? Porque a gente viu toda essa parte aí na teoria. Não estou brincando. Então foram várias horas de gravação, certo? Um processo demorado, porque a gente vai na profundidade, a gente vai no detalhe, e meu objetivo é que
todo mundo aqui tem a capacidade com o que a gente ensinou, está apto para qualquer tipo de concurso. E a gente tentou, dessa forma, minimizar as perdas de você não ter uma aula presencial que você não pode tirar a dúvida no momento que você necessita. Então, a gente tem um e-mail disponível, certo? O e-mail é prof.giovanni.pacelli.gmail.com. Não tem o último ponto, tá? giovanni.pacelli.gmail.com. Esse é o meu e-mail para o curso online, ok? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai tratar dos exercícios do tópico 1. Só que você está vendo na tela o seguinte, tópico 00 e tópico 1, porque é o seguinte, o tópico 00, eu fiz questão de segregar o quê? Falhas de mercado e funções de governo. Por quê? Porque algumas provas, mais da metade das provas de AFO não cobra isso no edital. Ou seja, se você olhou no seu edital e não tem isso, funções de governo e falhas de mercado, você desconsidera o tópico 0. Você resolve, você vai estar com matéria impressa aí, já é um norte, mas você não vai precisar gastar tanta atenção. Agora, o tópico 1, que é princípios, não existe uma prova de AFO que, em princípios, cai de uma forma ou de outra. Mesmo que não venha de forma clara, tá ok? Então, tenha cuidado quanto a isso aí. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos destruir questão a questão. A ideia aqui é dissecar, certo? E explicar, baseado no que a gente já viu na aula teórica. Então, vamos lá. Em relação às funções de governo, julgue os itens a seguir. Pessoal, quando você vai falar de funções de governo,